Então, eu vou apresentar a Jéssica, né? A Jéssica Valentini, ela já acusei, né? Mas profissionalmente, que importa, eu acabei falando do tema profissional hoje, né? Ela tem doutorado em jornalismo, trabalhou na televisão um tempo, depois foi para a área da moda, né? Justamente pelo que eu vou falar aqui hoje. E a gente vai falar disso para nós, né? Então fica à vontade. Perfeito, obrigada, Paty. Bom, eu tentei fazer um percurso, assim, que foi justamente o que me convenceu a mudar de área, né? Eu falo que quando eu comunicava jornalismo, eu comunicava algo que mudava no dia seguinte. E hoje eu comunico algo que tem perspectiva de eternidade, né? Foi justamente essa percepção do quanto a minha vida em algum momento ficou confusa, né, na vontade de fazer o bem e ao mesmo tempo a percepção de que talvez eu não estivesse escolhendo o bem, então, inclusive nas roupas, então, tanto de um lado quanto do outro, né, eu tenho a experiência de ter desequilibrado dos dois lados, né, tanto de ter ido demais, né, com menos roupas quanto com muitas roupas, então é isso que eu queria comentar com vocês aqui hoje. Trouxe alguns estudos, assim, alguns compilados de resumir, depois eu posso compartilhar com vocês mais coisas, né, mais materiais sobre isso. Tentei pegar tudo que eu encontrei sobre moda de alguns autores da igreja, ou que a própria igreja diz, então eu queria compartilhar um pouco com vocês isso hoje. Começando pela percepção, né, de que beleza importa, né, a gente vê beleza realmente como sinônimo de bem e de verdade. Então, na percepção de Aristóteles é a mesma coisa, falar que é o bem, a beleza e a verdade, né? Inclusive tem a mesma etimologia, né? Bom vem de belo, né? Tem realmente a mesma etimologia. E na estrutura da natureza humana, né? Embora Aristóteles só tenha essas duas partes, né? A vontade que busca o bem, a inteligência que busca a verdade, aqui eu faço uma licença para trazer essa outra parte, né? Os nossos sentidos buscam beleza. Isso é humano e a gente vê desde criança, né? A criança, ela tem muito isso. Eu gosto de citar a criança porque é o que a gente percebe mais essa natureza mais pura, né? A criança, ela quando vê cores, quando ela vê sabores, ela quer sabor doce, ela tem essa percepção pelo belo. Então, os nossos sentidos, eles são criados para buscar a beleza, de alguma forma. E toda a natureza tem essa lógica, né, da beleza enquanto harmonia e proporção. Isso é matemático mesmo, né? Então, tem coisas que a gente olha, podemos discordar a praia mais bonita, mas que uma praia bela ninguém discorda, né? Então, costumo brincar, né? Se as praias do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina são melhores, às vezes as pessoas discordam. Vai ter gente que vai falar que a do Rio Grande do Sul é mais bonita. Mas que elas são belas, né? As coisas que Deus criou, a gente não tem dúvida. Então, há uma harmonia que a nossa inteligência reconhece. E quando a gente fala da mulher, né? Isso é muito interessante, porque quando eu comecei a tentar olhar assim, com mais cuidado para o Antigo e para o Novo Testamento, buscando essas referências, foi muito interessante perceber a admiração de Adão por Eva, né? Quando Deus cria a companheira, ele se admira. Então, quer dizer, isso antes do pecado original. Então, quer dizer que essa atração do homem pela mulher é algo querido por Deus, né? Enquanto puro, verdadeiro. Ele se admirou com Deus ter criado a mulher. Isso antes do pecado original. Ou seja, isso indica que no plano original de Deus já havia essa percepção, né? De que a mulher era algo admirável, né? Que era algo que realmente, nessa compreensão de pureza. E tudo que está relacionado ao feminino na natureza também nos chama a atenção. Então, simbolicamente, né, quem decidiu que as flores eram algo que simbolizam o feminino, ou que as pedras preciosas, ou que as pérolas, inclusive nas formas, a gente tem um arredondado, né? Eu costumo fazer algumas relações simbólicas, e o corpo da mulher é mais fino, assim como o das flores, é mais delicado, é mais fino. Então, tem uma relação simbólica entre todas as coisas que são relacionadas ao feminino na natureza. E os próprios animais, embora eles sejam, os machos que são mais bonitos, né? As mulheres são a única espécie que a mulher costuma ser mais bonita que o homem, as fêmeas escolhem pelo belo, né? As fêmeas, elas escolhem pelo que é mais belo. Então, existe um indicativo ali, simbolicamente, de que Deus tem... que a mulher normalmente se sente mais atraída pelas coisas belas, né? E eu acho que não por isso
e hoje eu acho que é a primeira leitura, acho que essa é a primeira leitura, né? Pelo que eu... É exatamente esse trecho, né? Na primeira leitura, né? Que Jesus, o Senhor chama Deus, né? Adão, onde estás? Né? E ele respondeu, vi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Então, justamente esse trecho é de hoje, né? Da primeira leitura. E aí Adão fala, né? A mulher que tu me deste, foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ou seja, justamente por essa atração maior da mulher pelo belo é que provavelmente foi a serpente seduziu justo a mulher, né? Então existe algo que veio desde a criação e que justamente é o que a serpente utiliza, e eu vou mostrar para vocês como eu acredito que continua utilizando, desde, inclusive através das roupas. Então, com esse pecado original, vem a necessidade das roupas, né? Aí que vem a necessidade da vestimenta, né? Das roupas em si. E eu gosto de fazer essa relação porque, embora a gente possa ter essa percepção de que as roupas são menos importantes, quando a gente olha para a história do filho pródigo, a primeira coisa que o pai faz quando o filho pródigo chega é mandar buscar uma túnica e sandálias novas, né? Ou seja, existe uma dignidade das roupas, que vem através das roupas, né? Através da roupa limpa, através da roupa nova, né? Tem algo ali que é simbólico nessas vestimentas. É claro que aqui a gente está falando de algo simbólico, né? Mas algo que indica a importância enquanto estivermos aqui e o nosso corpo estiver ligado à beleza de alguma forma, né? Os nossos sentidos buscarem a beleza. Da mesma forma, isso aqui foi o que me fez decidir, assim. Um dia eu estava fazendo a Via Sacra ali em Angelina, e quando eu cheguei na 10ª estação e me dei conta, eu já era consultora de imagem, mas ainda trabalhava como jornalista, que uma das 15 coisas que o Espírito Santo escolheu para registrar é Jesus sendo despojado de suas vestes, né? Tira o máximo de dignidade ali, o mínimo, na verdade, que ele ainda tinha na hora da crucificação, assim. Então, isso me tocou demais por pensar justamente como podia ter escolhido muitas coisas, quantas coisas aconteceram que não foram registradas nos mistérios, né? Em cada um das estações. Então, é justamente isso que Jesus escolhe. Então, a roupa, ela tem uma dignidade, ela dá algo de humano, que diferencia dos outros animais. E ao contrário dos animais, que já têm os pelos, enfim, o ser humano pode escolher algo para se vestir, né? Só que por que é tão confuso, né? E aí vem essa dicotomia. Há aquilo que parece belo, mas não é bom e verdadeiro. Então, por isso que as mulheres são tão seduzidas por isso, né? Há aquilo que de fato parece belo, mas não é bom e verdadeiro, e portanto não é verdadeiramente belo. Assim como há também o que parece feio, mas é verdadeiramente bom e belo. E essa frase também é muito simbólica mesmo, né? Quando fala que não tinha beleza nem formosura, então não tinha atrativo que fizesse com que os sentidos admirassem, mas era a verdadeira beleza. Então essa sempre foi uma dicotomia que, quando eu vou explicar assim para as mulheres por que elas estão sendo seduzidas, é justamente isso que eu uso, porque aquilo que parece belo às vezes não é, inclusive naquilo estético, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes parece esteticamente belo, mas não é bom, não é verdadeiro para o contexto, para a moda, para tudo aquilo que a gente pode utilizar. E aí na prática é que começa a dificuldade, né? Como é que a gente vai escolher a beleza? E aí eu trouxe algumas, né? Primeiro começando pelo catecismo, né? O que o catecismo diz? O catecismo sugere a modéstia e fala que o pudor é modéstia. Então, o pudor, ele preserva a intimidade, né, e consiste nessa recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. Acho que até aqui é claro ainda, né, o que é. E essa segunda parte que eu acho que pode trazer uma interpretação que às vezes as pessoas se equivocam, né? O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Isso é verdadeiro, mas aqui parece que a moda é algo ruim, né? Pode confundir a moda com o modismo, né? Com tudo aquilo que está sendo lançado, com a indústria da moda, né? Então aqui eu acho que reside talvez uma das principais coisas que quem vai estudar moda ou rejeita a moda se equivoca. Então a moda é uma maneira ou costume mais predominante em um determinado grupo ou em um determinado momento, né? Então, isso é o conceito de moda.
Mas, para São Tomás de Aquino, uma falta de moderação ao se vestir é não se vestir de acordo com os costumes de nossa sociedade e de acordo com o nosso estado de vida. Então, aqui ele já está dizendo que essa moderação no vestir, ela está relacionada ao costume, ela está relacionada de alguma forma à moda ou à maneira que aquela sociedade está vivendo naquele momento. Da mesma forma que São Francisco de Sales, né? No tocante à matéria, a forma dos vestidos, a decência só pode se determinar com relação às circunstâncias do tempo, da época, dos estados ou vocações, da sociedade em que se vive e das ocasiões. Então, são várias coisas que envolvem a moda e não só aquilo que a gente, numa interpretação rasa, interpreta da moda, né? Então, na verdade, a moda é importante. E é justamente por não ser importante ou não ser considerada importante que eu acredito que ela está como está, né? A gente se isenta muito. E eu trouxe alguns exemplos, assim, que eu achei bem interessantes. A Beata Guadalupe, ela foi pro México, né? Ela era espanhola, foi pro México e tem várias fotos dela que ela tá vestida claramente, assim, com costumes locais, né? Seja o chapéu, seja o vestido, seja as estampas. Então, ela tem uma adequação à nova circunstância, que era estar num outro país, fazendo apostolado com pessoas de uma cultura completamente diferente. Então, tem uma adequação à nova circunstância dela para que ela chegasse no coração daquelas pessoas, né? Da mesma forma, esse santo foi uma surpresa, na verdade. San Jean Gabriel, não sei como é que fala sobre o sobrenome dele, mas é um santo francês que está na mesma igreja de São Vicente de Paula. E eu e a Laura estivemos lá no passado e era dia dele. E aí foi interessante que o corpo dele estava lá e eu fui ler a história. E ele conta que ele chegou na China e a primeira carta que ele escreve, que tá lá, né, a tradução dela, ele chega e ele fala que é muito difícil fazer apostolado na China, que ele tava com muita dificuldade de chegar nas pessoas, as pessoas ouvirem ele, que tinha a língua e tinha os costumes. E aí, 6 meses depois, ele fala, encontrei a forma. Deixei crescer uma trancinha, comecei a me vestir como eles e pronto, eu já consegui chegar já consegui fazer várias pessoas, já consegui conversar com várias pessoas e tô conseguindo me adequar. Então, eu achei interessante justamente porque ele percebe que através da moda, né, ele acessa um costume local e a imagem dele é como uma trancinha mesmo, que foi assim que depois ele foi martirizado. Mas é justamente essa adequação à moda e ao costume local que faz com que ele chegue no coração fazer apostolado de fato com os chineses, né? Assim, da mesma forma, né? O Carla Cutis, que é o santo de calça jeans e de tênis, ou a Beata Chiaralucci, que está de calça, de tênis, enfim, né? Toda essa lógica da adequação à moda mesmo, né? Ao mundo que a gente vive hoje. E aí vem uma pergunta que eu acho que é a que mais me fazem, né? Que é a mais polêmica dentro da adequação à moda, né? Será que é imodesto usar calças? E aí, primeiro eu queria, né, fazer esse parênteses, né? Simbolicamente, saias e vestidos são mais femininos, né? A gente precisa reconhecer isso, que existe um contexto histórico, existe a questão da reprodução, né? No caso do corpo da mulher, da cintura, que o vestido marca, então é a parte mais fina. Geralmente tem os adornos, que os adornos são na parte do corpo da mulher que é mais fino, então a pulseira, né, o pulso da mulher é mais fino, mais delicado, o brinco, a parte do pescoço da mulher é mais delicado. Então existe simbolicamente atrativos que quando se usa saia, vestido ou adornos, simboliza melhor a mulher. Então, de fato, simbolicamente, aí tem, né, que se fala, as crianças ficam na barra da saia da mãe, né? Tem algo de simbólico nessa relação. Porém, aí eu trago o exemplo da obra, né? Então, primeiro a gente tem um contexto histórico, que é de fato, assim, quem hoje decidiu usar só saias e vestidos, né, retornando um costume mais antigo, é justamente por conta disso, né? Então, no final do século XIX, as mulheres começaram a praticar esporte, andar de bicicleta, e aí fizeram um modelo de calça, né, que é esse Blumen, que era justamente em homenagem a uma feminista. Então, há um contexto histórico que relaciona a calça, de fato, a algo que é um contexto histórico ruim em relação à mulher, né? E depois, né, teve várias atrizes, essa foto é uma foto bem icônica, né, que é a Marlene Dietrich, que era uma atriz da época, que começa a se vestir com a indumentária masculina. Então, foi nesse momento que as mulheres começam a querer se igualar aos homens. Então, existe, de fato, em algum momento, as calças, elas foram algo
como um instrumento social mesmo, né? Um protesto em relação à feminilidade, à submissão da mulher, enfim, vários questionamentos que se fazia. Então existiu nessa época, principalmente, um contexto feminista para o uso da calça. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres começam a ocupar postos de trabalho que foram deixados pelos homens, as mulheres comuns começaram a usar calças, né? Então se popularizou, não só mais feministas, mas sim num contexto de mulheres comuns. Então a gente teve basicamente a partir da década de 50 e cada vez mais, né? E aí os tipos de calça também variam, né? Então, enfim. E aí eu trago o exemplo da obra, né? A obra, até a década de 90, as mulheres só usavam saias, justamente com essa justificativa, né? A calça, ela era um instrumento, lembrava o feminismo, né? Tinha algo que remetia ao feminismo, então poderia causar escândalo usar calças, então a recomendação era que as mulheres da obra usassem saias. Mas já ali, né, eu trouxe essas duas fotos para vocês perceberem como já havia uma adequação às circunstâncias. Então as mulheres da obra de diferentes países usavam saias, mas de acordo com a sua cultura. Então era uma adequação ao tipo de roupa, enfim, mas já havia uma individualidade, né, uma defesa da individualidade de cada cultura. Só que depois da década de 90, eu não encontrei a referência que o padre me falou, mas eu conversei com a Goretti, que estava nessa época justamente da transição, e eu até já tinha conversado com outras numerárias que estavam justamente nessa transição, né, entre usar saias e usar calças. E o que aconteceu? Se na década de 50, 60, usar calças era um escândalo, quando chegou na década de 90, era o contrário. Uma mulher que só usava saias estava causando escândalo. Então, elas começaram a perceber que elas iam para a universidade, elas iam para a faculdade ou para casa de amigos, fazer apostolado no meio do mundo, e a mulher que só usasse saias estava sendo um escândalo. Então, ao contrário do que se propõe, que é justamente a gente se adequar à moda, ao costume, aos modos de uma sociedade, elas estavam causando escândalo. Né? E fora que existia dificuldade de adequação a um estilo pessoal. Então, além da adequação à moda, há uma adequação ao estilo pessoal. Então, o que se começa a usar como se fosse não é um código de vestimenta, mas, bom, existem tipos de calças que são, de fato, imodestas, né? Que são aquelas que ressaltam partes do corpo. Mas existem calças que, dentro de um contexto social que a gente vive hoje, assim como tem saias, né, que são imodestas. Então, não importa se forem calças ou saias, desde que não ressaltem partes específicas do corpo que não são a beleza do todo, né, que é chamar atenção para a parte. Eu costumo brincar, né, você vai colocar um nariz de palhaço na Mona Lisa, vai chamar atenção para a parte, mas se você chamar atenção para o todo, você está ressaltando a beleza do todo, né, aquela mesma admiração de Adão quando olhou para Eva, da primeira vez, sem esse contexto de pecado original, né? Então, existe a beleza do todo e existe a parte individual que, quando se chama atenção, de fato, você objetifica, né? Se chama atenção só para a parte. Então, na obra, a partir da década de 90, se percebe isso, né? Que o escândalo era, sim, a pessoa que só usava saias. Né? Assim como a gente percebe um pouco hoje. Tem nos nossos círculos, eu não sei se tem no dos homens, mas nos das mulheres tem, o ponto de meditação é justamente esse. Me visto de acordo com a dignidade da mulher, né, transmito positivamente esse objetivo às minhas amigas, irmãs, familiares, uso algo que destoe, né, que seja motivo de escândalo, que destoe do cargo ou da posição que ocupo. Então, não sei se foi desde essa época ou se já existia antes, mas a questão é que quando a gente reflete essa questão hoje, a gente leva em conta toda essa questão. Né, o objetivo é não causar escândalo, né, no sentido de que a gente precisa. Eu vou trazer alguns outros pontos aqui que alguns outros padres da igreja falam justamente sobre essa adequação, né, não chamar atenção. O objetivo é não chamar atenção para alguma coisa escandalosa, né, e não se adequar. Então, quando a gente fala em elegância, a gente está falando, né, vem dessa palavra eligere, que é escolher o melhor. Então, o que é a elegância enquanto conceito, né? Primeiro, eu gosto de pensar assim, eu sempre falo isso, é importante se importar, né? Então, quando São Francisco de Sales diz, né, conserva um asseio esmerado, filoteia, né, e não permitas
em ti rasgado ou desarranjado, né? Um desprezo das pessoas com que se convive, andar no meio delas com roupas que as podem desgostar. Mas guarda-te cuidadosamente das vaidades e afetações, das curiosidades, das modas levianas. Então aqui ele já deixa claro que o problema são as modas levianas e não qualquer tipo de moda. Observa as regras da simplicidade e modéstia, que são indubitavelmente o mais precioso ornamento da beleza e a melhor escusa da fealdade, né? Então aqui a gente já vê o problema feio, né? Não em si a beleza. Depois, por outro lado, eu acho que é isso que as mulheres tendem a ir para um extremo ou outro, é temerário se preocupar. Então, é diferente se importar de se preocupar, né, de colocar o coração nisso, né? Santo Tomás fala, né, é imodesto ter um apego excessivo ao que usamos. Se gastamos mais dinheiro em roupas do que deveríamos, isso também é uma pergunta do círculo, né? Se a gente fez gastos supérfluos por luxo, capricho, vaidade. Ou se gastamos muito tempo pensando no que vamos vestir ou no que vão pensar de nós, que aí sim a gente cai na luxúria, né? Então, na verdade, o se importar com como eu vou estar vestida é algo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Mas isso não pode tomar o meu tempo. Eu falo que eu gosto de pensar que é muito claro para mim que quando as mulheres elas conseguem escolher bem, depois elas não se importam mais. Elas conseguem colocar o coração nas coisas que são importantes de verdade. Mas se elas se vestem mal e elas estão inseguras, elas vão ficar o dia inteiro pensando nisso. Ou às vezes até em ambientes ou circunstâncias não conseguem dar tudo de si ou estarem animadas porque estão pensando demais na roupa. E aí sim é um se preocupar. Santo Tomás cita, né, a carta de São Paulo a Timóteo, e aí ele sugere justamente a moderação, né? Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto. Eu grifei isso propositalmente porque eu acho que honestidade é algo que eu sempre dou como um dever de casa, né? Você pensa se há uma honestidade naquilo que você está vestindo, né? Se você realmente é honesta consigo, com quem te olha, né, com o teu coração, o que você está buscando usando aquela roupa, porque é examinar o coração de fato, né, que a gente consegue encontrar o objetivo quando nós nos vestimos. Ataviando-se com modéstia e sobriedade, né? Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouros, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, né, como convém às mulheres que professam a piedade. Depois, uma coisa que é importantíssima e que muda tudo, eu diria, né, é justamente a adequação ao estado de vida. O que São Francisco de Sales diz é que uma mulher pode e deve se enfeitar melhor quando está com o seu marido. Isso é algo que tem acontecido muito. Assim, eu tenho muitas mulheres católicas e, de fato, o dever de casa que eu passo, elas não se arrumarem menos, e sim mais ainda. E aí, o que elas, 100% delas percebem é que o sacrifício, elas percebem que é um sacrifício se arrumar todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo para aquelas pessoas que só estão dentro de casa quando ninguém de fora está vendo. Então, ao invés de ser algo vaidoso, vazio, elas percebem que fazer todos os dias, mesmo sem vontade, ganha uma dimensão de sacrifício e não de vaidade, como elas mesmas acreditavam em outro momento, né? E as moças se concedem mais adornos porque podem desejar agradar a muitos, no caso das solteiras, né? Então, de fato, muda a questão de, né, aquela que ainda precisa chamar atenção para encontrar alguém, e aí ele fala justamente, é justo que ela use mais adornos do que aquela que vai agradar especificamente o seu marido. Santo Agostinho fala, né, é indecorosa a parte que não se acomoda ao todo, pois a modéstia inclina o homem a apresentar-se em conformidade com o seu sexo, né, se é mulher, por exemplo, e estado, casada ou solteira, e de acordo com a ocasião, né, se é formal ou se é informal, e além dos costumes e do tempo em que vive, né. As jovens que desejam casar-se podem também, guardada a decência, vestir-se a fim de encontrar um noivo, né, e as mulheres, aí ele fala, as mulheres, porém, que não têm marido ou não desejam tê-lo em nenhuma razão, tem para, sem pecado, vestir-se a fim de atrair olhares masculinos, né? Porque, enfim, digamos que o objetivo, a intenção, né? E aí já vou citar os sacerdotes, né? Existe um objetivo na indumentária do sacerdote, tanto ser preta quanto ser da forma como que é justamente não chamar atenção, né? Existe um objetivo, assim como ele cita aqui, das mulheres que vão
viver uma vida de celibato ou uma vida religiosa, que não tem o objetivo dessa sedução que é própria da mulher através das suas roupas, né? Depois essa parte de São Tomás de Aquino, né, da teologia moral. Uma mulher pensa que algumas pessoas em geral ficarão escandalizadas com ela, mas não acredita que alguém em particular se escandalize com ela e não tem intenção de incitar a luxúria, nem ficaria satisfeita com sua luxúria, embora ela possa ficar contente em ser elogiada ou ser bonita. Ou seja, o objetivo não é evitar a todo custo os elogios, né? O problema não são os elogios em si, mas ela não vai buscar isso. A diferença é ela se veste justamente para buscar elogios. Então, ela não é obrigada a se abster de ornamentação, até mesmo de ornamentos supérfluos, como maquiagem ou descobrir seus seios. Isso aqui é uma coisa que até me chocou, assim, nessa parte, né? Mas é o que está aqui. Se é costume local e não seria pecado mortal para ela fazer isso. Isso tem um outro trecho também que fala desse descobrir os seios. Imagino que é um decote decente, né? Porque ele fala no sentido decente da palavra, não no sentido de mostrar demais. Mas aqui deixa claro nesse livro de teologia moral que a intenção importa e também o costume local, né? Então, o costume local muda a caracterização daquilo que se mostra, né? Daquilo que é apresentado. Então, em algum local, você vai estar chocante ou estranha usando, sei lá, roupa até o pescoço. Em outro local é o contrário, você vai estar chocante ou estranha se você estiver com algo mostrando demais, por exemplo, né? Então, de fato, o olhar das pessoas sobre isso vai mudar também, né? Então, se por acaso a mulher se veste de modo provocativo, não com a intenção expressa de seduzir, mas movido antes por certa leviandade, vaidade ou falta de boa formação, peca apenas venialmente, pois não há neste comportamento nenhuma grave desordem, mas apenas certa jactância, vanglória ou desejo de aparecer. É ainda possível que sejam totalmente isentas de pecado as mulheres que, não agindo por vaidade, mas por um costume pouco recomendável, se vistam de forma contrária à decência ou ao pudor. Isso aqui é significativo, porque eu vejo hoje que a maioria das mulheres que começam a compreender um pouco mais a questão da modéstia, elas estavam completamente enganadas, né? Elas realmente tinham, em pouquíssimos momentos, a não ser essa intenção de chamar atenção, elas realmente não tinham noção do que estavam provocando ou que aquilo de fato era algo que poderia ser grave. Então, é realmente uma cegueira coletiva em muitos momentos em relação à moda, né? Se vai aceitando determinadas roupas e até realmente não se ter conta, tanto que a gente começa a ter o pecado do escrúpulo em muitos momentos, né? A pessoa se dá conta que ela viveu de forma imodesta durante tanto tempo e fica se culpando ao invés de olhar para frente, de querer fazer o bem dali para frente, né? Santo Tomás cita Santo Ambrósio, que sugere, né, o ornato do corpo, que o ornato do corpo não seja exagerado, mas natural, simples, negligente, de preferência rebuscado. Não se usem vestes preciosas, alvejantes, mas roupas comuns. Me parece que quando ele fala natural e comuns, ele está falando da adequação. Então, eu imagino que, por exemplo, num casamento, se uma pessoa vai muito simples, ela não está adequada ao casamento, aí sim que ela fica estranha, né? Ela fica... Até parece que é uma certa falta de respeito com aquele ambiente que previa uma indumentária mais arrumada, né? No caso do homem, um terno, no caso da mulher, um vestido um pouco mais arrumado. Então, me parece que esse natural e comuns, ele está se referindo justamente a isso, né? De modo a não faltar nada do que exige a honestidade ou a necessidade sem cair no exagero. Logo, pode haver a virtude e vício em matéria de vestuário, né? Justamente o que a gente fala da necessidade de temperança, né? Assim como existe a temperança na comida, existe a temperança na bebida, existe a temperança no vestir. Esse equilíbrio é justamente a virtude que os padres da igreja sugerem para que a mulher consiga perceber qual é o equilíbrio entre a beleza e entre os ornamentos, né? Entre estar adequado à circunstância e o que está faltando. E aí eu trago algo que eu tenho percebido muito claramente, né? Que, de novo, quando se trata de moda, o mal está atacando a mulher. De novo, em todas as circunstâncias, ele está atacando a mulher. E no caso, quando ele ataca a autoestima da mulher, o que eu percebo muito claramente
é que as mulheres começam a ter medo de engravidar por causa do corpo, então elas se fecham para a vida, muitas e muitas por conta da estética, porque elas estão olhando para a parte ao invés de olharem para a beleza do todo, de si mesmas inclusive. Eu tiro a vida, eu tiro a beleza e eu tiro Deus, né? É muito claramente que nós desconsiderarmos a moda e o impacto que as roupas têm para os homens, mas principalmente para as mulheres, é justamente a gente não considerar o quanto as mulheres são afetadas por isso, né? O quanto o ânimo das mulheres está afetado diretamente por conta das roupas que elas estão usando, né? Por conta do que a moda tem feito, que é uma uniformidade das pessoas, né? A gente percebe isso, que quando é muito claro isso, né? Quando uma marca lança uma coleção, todas as outras lançam a mesma coisa, é muito parecido, né? É um uniforme. E uma coisa é um padre usar um uniforme, que ele está abdicando da sua vida, porque realmente a sua pessoalidade não é tão importante quanto ser outro Cristo. Mas as pessoas do mundo não, as mulheres não. Nós temos uma individualidade. E eu acho que é justamente aí que é a segunda parte que eu queria, que é o que eu tenho trazido para as mulheres, é justamente a percepção de que nós somos únicas, que existe uma individualidade. E que tanto no mundo, na moda do mundo, quanto na moda entre católicas, nós temos um risco de cair no modismo, de cair numa uniformidade, de daqui a pouco a gente cria marcas, grifes católicas, que todas as mulheres passam a desejar usar as mesmas roupas e se uniformizarem. E é isso que a gente tem visto, e eu acho que é justamente esse o problema principal de quem não está no mundo, mas começa a viver a modéstia e se adequar a uma forma como se fosse uma caricatura de feminilidade, como se fosse uma caricatura de individualidade. E eu gosto de pensar naquela frase de Santa Teresinha, né? Que de repente, provavelmente ela olhando para o jardim, ela se dá conta que tem vários tipos de flores e ela se dá conta que o que seriam, né, do vigor primaveril se só tivessem rosas, né? Eu tenho rosas, eu tenho margaridas, eu tenho violetas, e é justamente essa percepção que quando eu falo para as mulheres começa a fazer muito sentido para elas. Até parece surpreendente pensar como parece que vira uma chave, de pensar, não, realmente eu sou única, eu tenho um estilo pessoal e eu tenho, aí vem uma outra polêmica, né? Tem uma cartela de cores, enfim, vou trazer primeiro a lógica da elegância, né? Então eu incluí na elegância escolher o melhor, mas pensando que a elegância é uma adequação do atraente, então eu preciso gostar daquilo, precisa continuar essa lógica do atraente para mim, com a forma pessoal de ser, de pensar e de agir. E aí quando eu falo isso, a verdade do que somos. Aí a pessoa fala assim, mas existe mais de uma verdade? Não existe a verdade, mas existe a verdade sobre nós, que é diferente das outras pessoas. Então nós não somos tudo. Que é um pouquinho do que a gente tenta fazer quando começa a se enganar, né? A gente quer ser perfeito, né? A gente quer ser o melhor, sem entender que Deus quer que nós sejamos nós mesmos, né? Deus quer que, no caso das mulheres, isso é muito claro, existe uma individualidade. E essa frase, para mim, marca muito, né? As roupas, elas revelam mais sobre uma pessoa do que a nudez. A nudez é só um corpo, é só um pedaço de carne, né? Todo mundo tem perna, tem braço, mas a roupa revela algo de interioridade, ela revela algo de interior. E isso é muito significativo no caso das mulheres, né? Quando elas, o homem usa camiseta, calça jeans, tênis, e tá ótimo. Mas a mulher não basta ela vestir aquilo que todo mundo veste, né? Tem que ter algo mais. E aí a gente começa a pensar, né? Será que coloração, pessoal, estilo, né? Será que é algo supérfluo realmente? Né? E eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem. Bom, primeiro, quando o sacerdote usa batina preta, tem esse indicativo simbólico, né? Existe uma morte de si mesmo para que Cristo viva. Então, usar preto é muito simbólico, mas se o sacerdote indica algo com o preto, isso significa que as cores também indicam algo. Então, é uma relação né? É lógico que as cores também indicam algo. Se o preto indica algo, então as cores também indicam algo. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, né? Para mim isso é mágica, isso para mim prova que Deus existe. Pensar que a mesma cor no rosto de uma pessoa vai ficar bom
e na outra pessoa vai ficar ruim. Que é exatamente a mesma cor, às vezes a mesma cor de pele, e para uma pessoa a cor fica boa e para outra ruim. Para mim isso é mágica, pensar assim que isso aqui para mim prova que Deus existe, porque de fato é surreal pensar que é a mesma cor, na mesma luz, no mesmo ambiente, e vai para alguma pessoa o amarelo vai ficar ótimo e o contrário também. Então existem cores que vão favorecer cada pessoa, ou seja, cada pessoa tem uma cartela de cores, e tem cores que favorecem mais. Assim como estilos que favorecem mais, né? Então, eu trouxe o primeiro exemplo, mostra, né, praticamente igual o vestido, mas no primeiro ela tá parecendo uma velha senhora, no segundo ela tá mais moderninha. Praticamente igual. Eu acho que isso assim, eu falo, meu Deus, como que pode? Às vezes a mesma roupa uma pessoa usa e fica parecendo retrógrada. E outra pessoa usa e fica parecendo moderninha. Então, isso criança tem muito disso, né? As mães me falam, meu filho me olhou com essa roupa e falou, mãe, essa roupa tem a tua cara. Como é que o filho sabe que aquela roupa tem a cara da mãe, né? Existe algo de intuitivo nas formas, nos modelos, assim como tem nas cores. Então, eu trouxe o rosa porque o vermelho sempre dá polêmica, né? Porque é a cor da sensualidade e tal. Mas o rosa também pode acontecer isso, que é uma cor super delicada. Se não está adequado para a cartela de cores da pessoa, é o rosa que vai ficar sensual, que pode ser colocado num contexto de sensualidade. Então muda, realmente, a cor não é a cor em si, e sim a cor para cada pessoa. Isso em roupas, isso em maquiagem, isso em várias circunstâncias que a gente consegue pensar, e no caso das mulheres mais, porque as mulheres se importam com isso. Então tem algo de meio mágico, eu diria, nas cores, quando a gente vai aplicar elas no contexto de usos, né? Em contexto de tanto de cores, de roupas, quanto de maquiagens. Então, existe uma lógica perfeita em tudo e uma ligação simbólica entre exterior e interior, né? Eu falo entre essência e aparência. Então, a primeira coisa que eu acho que é necessário que as mulheres entendam é que há uma intenção boa de fazer o bem, mas feminilidade não é uma caricatura, né? Não é se vestir igual, falar igual. Depois eu vou trazer o exemplo disso, assim, que eu brinco com as mulheres quando elas chegam às vezes com dor no coração, de não conseguirem falar mais suave, de não conseguir... É realmente muitas mulheres que me procuram com essa dor, né? Eu não consigo falar mais suave, não consigo ser mais delicada. E aí eu falo assim, bom, mas Deus fez o macho do golfinho e a fêmea do tubarão. Então existe algo de simbólico nisso, né? Então não é para você ser diferente, você precisa agir diferente. Então não é uma caricatura da tua essência que vai fazer você agir de forma diferente. E realmente essa percepção gera uma aceitação que acaba mudando aquilo que precisa mudar, que não é a sua aparência, né? Não é o jeito de ser, enfim. E aí eu vou trazer um resuminho aqui de algumas descobertas que eu fui fazendo, né? Isso é algo que a coloração pessoal existe desde a década de 80. Então, uma consultora de imagem começou a perceber que as cores das estações, as pessoas têm uma estação que naquelas cores favorecem mais. E aí eu comecei a perceber que, na natureza, o comportamento dos animais com aquelas cores é muito parecido com as pessoas que têm aquela cartela de cores, de forma muito incrível, assim, 100% das vezes acontece isso. Então, pessoas que têm as cores do papagaio, pessoas que têm as cores da pimenta, pessoas que têm as cores de flores mais que aparecem mais, né? Então, até para a vida espiritual isso é importante, porque as pessoas que têm essas cores, elas já sabem que elas vão ter uma tendência a chamar atenção. Então, elas vão ter que cuidar mais com a questão da luxúria, elas vão ter que cuidar mais com a questão da sensualidade, porque há um coração inclinado mais do que outras mulheres que são mais discretas naturalmente, ou mais suaves naturalmente. Então, de fato, há uma relação. Mas a forma delas compreenderem isso não é se escondendo, como acontece muito, né? Fica com tanto medo de aparecer, com tanto medo de ser vaidosa, que acaba se escondendo. E aí eu falo que é uma flor murcha, né? Como se fosse uma flor murcha. E ela acaba, de fato, tolhendo aquilo que ela tem de melhor, e geralmente tem uma atuação no mundo que está ligada a esse aparecer, né? Realmente encontrar o seu propósito no mundo, e que não é o esconder-se esteticamente, né? Assim como, aqui eu trouxe o exemplo, né, da fêmea do tubarão e a gente olha para as cores e para a combinação de cores e a gente já entende que tem uma mensagem nessa combinação de cores que é completamente diferente entre cores suaves ou cores mais intensas, ou claro e escuro, aquilo que são cores realmente mais delicadas simbolicamente, cores que são mais fortes, né? Então,
incrivelmente, a gente consegue encontrar isso no teste, mas a gente consegue, quando eu vou sugerindo para as pessoas, então, por exemplo, saias. Quando eu comecei a viver a modéstia, eu comprei um monte de saias que eram iguais às que as católicas que eu admirava usavam. E eu não conseguia usar. Usava com tênis, usava sem tênis, eu não conseguia usar. E aí um exemplo muito bobo, mas que quando eu falo para as pessoas que são primavera, que é o meu caso, faz muito sentido. Eu comecei a perceber que eu tinha uma saia que eu usava muito. Eu comecei a olhar para ela e falar, o que ela tem de diferente? Bom, ela é esvoaçante. E eu sou pássaro. E eu falei, não é possível. Aí eu comecei a falar com um monte de primavera. Eu falei, como que você gosta da saia? Ah, eu gosto que ela tenha babado, ou que ela seja assimétrica, ou que ela voa. Ela voa? Sim, ela voa. Eu falei, não é possível que todas as primaveras gostam de saias que são esvoaçantes e que voam, e que tem essa lógica, assim como quem é outono gosta de coisas mais retinhas, né? A lógica do animal de serviço, do retinho. Então, as mulheres que são outono, quando elas se vestem com roupas mais clássicas, elas parecem super modernas. Quando uma primavera se veste com roupa clássica, ela fica parecendo uma jovem senhora. Então, é muito impressionante que há uma relação simbólica entre formas, entre espessura, né? Quem é outono gosta de coisas grossas, né? Casca, né? Eu falo que é casca dura. Porque, de fato, gosta de roupas mais grossas, mais encorpadas, né? Já quem é primavera gosta de coisas mais finas, mais esvoaçantes, né? No tecido, na textura, coisa que não amassa, enfim, né? Realmente tem uma relação simbólica que é impressionante. Ou mulheres de inverno, né? Que são mulheres mais duras, que tem uma lógica da dureza, da pedra, do mármore, coisas mais frias, né? Então, são mulheres que, de fato, gostam de tecidos encorpados, de linhas mais retas, mas com uma dureza maior, né? Com algo que realmente é impressionante a relação, assim, que depois eu fui desenvolvendo, assim, conversando com pessoas daquelas cartelas de cores e tentando entender esse checklist, né, que eu falo e é interessantíssimo. E aí que vem nessa compreensão, né? Quando as mulheres, elas compreendem o que é verdadeiramente belo, mas também pessoal, que existe algo de individual, ela vai de fato compreender o dom de si. Ela vai de fato compreender que há algo que Deus pensou, né? Que Deus não fez nada defeituoso, que tá quebrado, mas é diferente de ser torto, diferente de ser defeituoso, né? Então, na lógica do pecado original, eu gosto de pensar isso, né? Que algumas coisas a gente não consegue enxergar, mas não quer dizer que tá defeituoso, né? Que, sei lá, focar no nariz grande, isso é muito importante para as mulheres, né? Sair dessa coisa da pequenez, da forma, e conseguir enxergar aquilo que Deus fez nelas, né? Enxergar a beleza do todo, para daí sim entender que ele pensou até nas roupas que a gente vai usar, ele pensou até no modelo da roupa, na cor da roupa, e hoje eu acho que é um momento propício da gente conseguir trazer de novo, porque é trazer as cores de novo para a igreja, né? Trazer de novo as cores, a vida, né? A questão da beleza, ela traduz muito o que Deus mas ao mesmo tempo ela, de alguma forma, a arte tirou, a moda tirou, então é como se tivesse tirado mesmo isso. Então a gente não pode tirar colocando uma caricatura de beleza, né, ou de indumentária dentro como se todo mundo tivesse se vestir como um padre, né? Bom, é o que eu vejo, assim, das mulheres realmente, quando elas conseguem passar por um processo, é muito bonito como elas mudam em todas as áreas, e a casa fica mais bonita, e elas começam a colocar flores, e elas me mandam fotos, assim, às vezes até emocionadas, assim, como muda em todo o entorno dela, ela consegue, de fato, entender o dom de si, entender o dom de ser mulher, mas de ser ela mesma, né? Uma mulher não uma caricatura, e sim algo que é diferente de outras mulheres. Então, é sempre assim, você não tem como comparar golfinho com tubarão. Não existe essa possibilidade, porque na natureza não é possível. Não existe essa comparação. Então ela para de se comparar com outras mulheres que são diferentes. E aí sim vem esse conseguir, né? Às vezes as pessoas me questionam, tá, mas aí a pessoa vai se aceitar e ela não vai mudar. Não, é o contrário. Porque quando ela se conhece, ela vai aceitar o jeito que ela é e vai conseguir superar aquilo que é possível superar. E não aquilo que fica na superfície da beleza, né? Ela entende que não é a superfície que importa, que é o interior, de dentro para fora. E aí sim consegue fazer o passo a passo, eu diria assim, superar-se. E é isso. Agora vamos para perguntas.
Não sei se era isso que vocês esperavam. Sim. Então, agora, pelo menos a pergunta que eu queria fazer, indo para o ambiente das igrejas, por exemplo, alguma vez você está celebrando fora, estou celebrando no centro do Opus Dei, porque no centro do Opus Dei as moças normalmente estão muito bem arrumadas, por sinal. Eu vejo uma mocinha jovem entrando, uma roupa escura, de véu, aquilo choca muito. Feia, né? Então, o que você queria dizer para isso? Porque o que acontece às vezes nas nossas paróquias, né? Pessoas que estão, parece, fora de moda, fora de época, com algo que não cai bem a ela. Não sei se tem alguma coisa que possa... É justamente, né? A intenção é boa, né? Então, eu vejo assim com muita caridade, no sentido assim, de que quando eu olho para essa cena, eu me vejo lá atrás, assim, de alguma forma. Assim, quando eu comecei a querer ser boa e me vestir achando que eu precisava morrer para mim mesma, né? É quase como se fosse um sacerdote. Só que no meio do mundo, a gente não pode morrer, pelo contrário, a gente precisa ser nós mesmos para que a gente consiga ser o que Deus quer que nós sejamos. E isso vai vir por todas as formas de comunicação visuais possíveis. Então vai vir pelas cores, vai vir pelo meu estilo pessoal, vai vir por descobrir quem eu sou e conseguir expressar isso no meu exterior. E aí sim, né, não ser chocante ou estranho, como São José Maria Escrivá falava, né? O ser chocante ou estranho é justamente quando a gente vê essa cena de uma menina que está escondendo a sua beleza. Ela está ficando igual a todas as outras, ou alguém que, né, viveria uma vida de celibato, que de fato há uma intenção e um propósito de vida de morrer para si mesma. Então, um sacerdote ou alguém que vive uma vida consagrada, a indumentária é simbólica, porque ela diz que eu morri para mim mesma, então a minha individualidade, eu entrego o meu eu entrego a minha individualidade que existe, que está ali, mas eu entreguei ela para Cristo. Mas no meio do mundo, o nosso chamado não é esse. O nosso chamado é sermos nós mesmos, porque de fato Deus nos capacitou. E é incrível como, quando nós expressamos adequadamente quem nós somos, as pessoas conseguem nos reconhecer e, consequentemente, só por nos ver assim, ou elevar a sua alma a Deus também pela beleza, ou então saber quem nós somos através daquela roupa e ter de nós aquilo que nós somos. Então, eu gosto de pensar assim, que uma pessoa que se veste com cores mais coloridas, porque ela é aberta, quando alguém chega para conversar comigo, eu vou adorar que alguém chegue para conversar comigo. Eu posso acolhê-la, porque é da minha essência acolher as pessoas e conversar com as pessoas e me interessar por elas. E existe uma relação. E elas me enxergam assim. De fato acontece isso. Sempre que eu estou no centro, é para mim que as pessoas vêm conversar. E eu estou expressando isso. Só que quando eu me escondo, eu não consigo revelar para as pessoas quem eu sou e elas não conseguem ter de mim aquilo que elas podem ter de mim. Então é como se a gente tivesse realmente... É uma forma de enterrar talentos, na minha opinião. Quando você se exime até de uma responsabilidade de expressar-se adequadamente, fazer com que a outra pessoa, de alguma forma, seja educada na beleza também, e tenha de você aquilo que você é, né? Os conselheiros, né? Eu falo para as mulheres conselheiras, quando elas entendem de cartela de cores, elas começam a se vestir colorida. Então, nem todo mundo é primavera. A primeira coisa que elas fazem é se vestir de forma bem colorida. Aí, às vezes, acontece de elas chegarem, chamarem a atenção, e elas não querem chamar atenção. A natureza delas é mais discreta, então elas começam a se vergonhar por estarem chamando atenção. E, na verdade, são aquelas pessoas que geralmente gostam mais de ficar mais no canto. Só que quando você precisa de uma coisa mais séria, é para elas que você vai perguntar, né? Se precisa de uma coisa mais séria, você vai perguntar para essas pessoas. Então é incrível como isso começa a acontecer muito. Quando as pessoas começam a se vestir de acordo com o que elas são, elas começam a perceber as outras pessoas vindo até elas por aquilo que elas gostam de dar, né? Seja, eu falo que se uma pessoa que não é primavera se veste como primavera, ela vai dar patada em todo mundo. Porque vai todo mundo chegando e ela não quer que isso aconteça. Ela gosta da descrição dela, ela gosta de se proteger. E ao contrário também, né? Se uma pessoa é mais discreta e se veste de forma discreta, de alguma forma ela está sinalizando. As cores indicam, o modelo de roupa indica a sua individualidade. Então, eu diria que é uma forma de querer fazer o bem,
mas na verdade estar enterrando os talentos, enterrando a sua beleza, né? Essa beleza que Deus deu de forma muito única para cada pessoa. Eu achei muito interessante, agradeço a oportunidade, e me vem à mente duas situações. No mundo feminino, sobretudo na vida religiosa, as congregações que tiraram o hábito, eu penso que elas tinham que ter uma palestra dessa na formação, porque geralmente nós encontramos mulheres feias, mal vestidas, por isso guardando muitos ressentimentos, que perdem a sua feminilidade, não é? E que estão ali doando a sua vida. E por muito tempo, eu penso, ainda hoje dentro da igreja, nós temos que essa coisa da vaidade, essa coisa da cor, essa coisa mais aberta, não, isso não é bom, tem que matar isso, a gente tem que sumir. Mas daí não é que some, fica feio, fica cafona. Exato. Fica, né? E de igual maneira no mundo masculino, nós vivemos hoje por exemplo, mesmo a questão da batina, do preto, não é? E a gente observa, nós usamos, enfim, mas qual é a intenção do meu preto? Qual é a intenção da minha batina? Não é? É uma intenção realmente de morte, de sacrifício, de desaparecer, ou de ser justamente o diferente no clero onde eu estou, e de chamar a atenção por isso. Então, aquilo que era para gerar em mim uma discrição, uma simplicidade, enfim, gera justamente o contrário. Todos olham para mim, porque só sou eu que uso assim. E, ao mesmo tempo, sou tão discreto, disfarçadamente no meu dia a dia, mas sou capaz de usar paramentos caríssimos, com muita renda, com muita pedra, com muito ouro, com muita coisa, com aquela máxima que se usa e que na boca de muitos é falsa: para Deus o melhor. Para Deus? Será que é para Deus? Não é? Porque uma coisa é você ouvir um São João Maria Vianney dizendo isso, que vivia em tudo a pobreza. Outra coisa é você ouvir um burguesinho mal criado dentro do seminário, não é, que acha que é para Deus. Então eu vejo que o não entendimento das coisas nos leva a uma exterioridade disfarçada de austeridade e de uma espiritualidade elevada. Aquilo que nosso padre dizia, né, que dizem que os padres velhos não têm espiritualidade e os novos têm. E ele diz, não é verdade. Os velhos têm e a maioria dos novos não tem. Né? Porque nos falta essa substância e o perceber que isso é externo, embora revele o meu interno, mas isso não é o principal. Se for o principal, eu me perco. Quando não for o principal, justamente vai haver um transbordamento de maneira que eu vou me vestir de maneira adequada, sem chamar a atenção sobre mim. Então eu vejo que é uma tensão. Nós rejeitamos essa coisa da moda por não entender, por não conhecer. Eu nunca tinha ouvido o que eu ouvi aqui hoje. Não é? Até porque não é um mundo que a gente transita, não é? Mas que deveríamos ouvir, escutar. Eu gosto muito, não sei o que você acha dela, mas de vez em quando eu tenho até um livro dela que eu folhei, da Glória Calil. Eu acho muito modesta, embora, claro, ela se versa por alta costura, essa coisa toda do mundo, né? Mas que me cheira coisas muito bonitas. E como eu estou na formação, eu insisto muito com os guri, não é? Primeiro de se vestirem porque são jovens e não como velhos. Não é? Me causa uma certa... idade, uma ojeriza de ver um guri de 15 anos de calça social, camisa fechada e uma cruz no pescoço. Não me parece uma coisa normal. E ao mesmo tempo eu pergunto para eles, um outro jovem que te vê, vai se identificar e pensar que a vida religiosa só pode ser para ele também? Não vai, porque é feio. Sim. É anacrônico, é uma coisa que foge, né? Então acho que nos falta essa naturalidade e sobretudo esse entendimento. O que eu sou? Sim. Né? O que eu sou neste momento da minha vida? Não? Então, o que me é adequado? E que eu me sinto bem. Né? Exatamente. Eu acho que examinar o coração é, em todos os momentos, a melhor coisa, né? Para quem eu estou me vestindo? O que eu quero com isso? Eu acho que essas perguntas, elas são aquilo que deve nortear, né? E dependendo da circunstância, desaparecer, e dependendo da circunstância, aparecer justamente porque Cristo aparece. Né? Então, é o que eu falo para as mulheres, né? Você vai ter que, no caso de casa, no contexto de casa, você vai ter que aparecer para o seu marido
mesmo naqueles dias que você não quer aparecer, né? Talvez você investiria, inclusive, para repelir, né? Não, é justamente esse o sacrifício. Eu acho que esse examinar o coração e adequá-lo às circunstâncias, seja a idade, seja contexto, seja ambiente, seja profissão, né? Porque tem profissões que cabe você aparecer um pouco mais, porque há um contexto justamente de aparência. Mas se o teu coração não está nisso, aquilo não vai ser um se preocupar, né? Vai ser digamos, um respeito a isso, buscar o melhor possível, né? Justamente porque para Deus é para Deus aquilo, né? Ou buscar o prestígio profissional, que nem São José Maria Escrivá falava, que escandaliza um pouco, né? Poxa, mas você está buscando sucesso profissional? Não, mas se eu entendo que eu estou servindo a Deus e que toda a glória é para Ele, então eu vou buscar o máximo que eu puder, porque aí Deus aparece através de mim, né? Ele vai aparecer através de mim. Então isso é uma coisa que eu diria que é sempre examinar o coração mesmo, né? O que eu estou buscando com isso? E aí, às vezes, o sacrifício é justamente se vestir de forma um pouco mais simples, um pouco mais modesta. Quando eu atendo uma pessoa que é muito rica, eu vi isso numa palestra do Padre Flávio, mas você falou do carro e eu sempre cito isso das roupas. Falo, bom, você pode comprar uma bolsa da marca X, mas você vai comprar uma marca de uma menos um X, né? Então você vai comprar uma bolsa um pouquinho menor do que você poderia comprar. Ela tá fazendo um sacrifício, mas dentro da realidade dela, ela poderia comprar uma bolsa de 20 mil reais que não faria diferença nenhuma, mas comprar uma de 5 e usar esse dinheiro para alguma outra coisa que é possível fazer e que você, né, é um sacrifício para ela que pode comprar uma bolsa de 20, já é um sacrifício. Não vou pedir para ela comprar uma bolsa de 100 reais, de 200 reais, que não é a realidade dela e também não vai ser nem adequado nos espaços onde ela vai transitar e tem que estar da melhor forma possível. Então, é sempre buscando um sacrifíciozinho dentro do contexto em que ela vive, em que ela vai, né, estar adequada, né? Eu sempre penso assim, uma bolsa para você vai ser algo que é um apostolado, né? Quando a pessoa, ela pode te contratar por causa de uma bolsa, é algo supérfluo? É. Mas se, através do teu trabalho, você puder fazer algo bom e aquela bolsa puder ser algo que vai ser um distintivo e que vai fazer a pessoa te contratar, bom, é um instrumento de trabalho. Então, eu acho que isso de examinar o coração sempre é o melhor, né? O que eu quero com isso, né? Eu quero que me olhem, eu quero que me admirem, ou eu quero que eu tenha mais clientes para que, através dessas pessoas que eu vou atender, eu possa levar Deus, né? Eu possa realmente fazer elas terem uma compreensão melhor da beleza e dessa dimensão da beleza como um sacrifício e não da beleza como vaidade vazia, né? Então, eu vejo que é justamente a pessoa compreender o que é beleza, e o que é o engano, quando ela está sendo enganada. E eu vejo muitas pessoas, às vezes até no uso do véu, acontece isso, né? Será que você não está se sentindo melhor quando você bota o véu? Será que você, de alguma forma, não está sendo chocante ao usar o véu? É diferente se for uma missa tridentina que todo mundo está usando véu e você não está usando véu, né? Então aí você vai ser chocante se você não for de véu. Mas quando você vai numa missa tradicional, será que, examina o teu coração, será que você está realmente querendo fazer aquilo por Deus? Ou é para se sentir piedosa, né? Um sentimento de piedade em relação a isso, né? Eu estou estimulando outras pessoas, mas será que essas outras meninas que estão te vendo querem ser como você, que nem você falou do rapaz, né? Então, a maioria das vezes elas chegam à conclusão que elas estão sendo estranhas mesmo naquele ambiente. E que, de fato, há uma sensação de ser melhor, uma sensação, um sentimento de soberba que estava lá dentro e que elas até tinham percebido, mas achavam que era bom aquele sentimento. Né? Estou fazendo certo, não, estou realmente fazendo certo, mas é aquele sentimentozinho que vai crescendo ali dentro que é um engano, né? O mal nunca se apresenta para a mulher de um jeito, uma maçã podre, né? Se fosse uma maçã podre, ela obviamente rejeitaria, sempre a aparência de algo bonito, e dentro da igreja mais ainda, porque vai ser com aparência de bem, né? Com aparência de bondade, de verdade, quando na verdade o coração está longe, distante de Deus. Jéssica, imagino que você tenha já salvado alguns casamentos por causa da moda. Te mandei hoje de manhã, Hoje de manhã, inclusive, foi coincidência. E o post que eu tinha feito era sobre São Pedro. Não tinha nada a ver com moda, o post que eu tinha feito. Mas por ser consultora de imagem, enfim, eu sei que ela respondeu
Porque eu estava falando sobre a perfeição, né? Eu, inclusive, usei a meditação de ontem sobre... São Pedro fala para amar como é possível, né? Eu amo como é possível, dentro da minha realidade, né? Eu não te amo perfeitamente, eu te amo como eu posso amar, né? E aí ela escreveu um depoimento que ela se converteu, o marido não é convertido, e ela começou a usar só saias e vestidos, achando que ela estava fazendo algo bom. E o marido sempre reclamava, ele falava, você tá ficando feia, você não tá mais atraente. E eles começaram a se afastar. E ela começou a me seguir, ela percebeu que eu usava calça. E aí ela começou a ver que tinha modelos, aí, às vezes eu faço alguns posts e respondo algumas pessoas no particular, atendo algumas pessoas nas consultorias, e aí ela voltou a usar calças. E aí ele falou pra ela que ele estava a ponto de pedir o divórcio, porque ele começou a ver que ela estava se enfeiando e que eles estavam se afastando, e que, enfim, né, ela percebeu que não era isso que ia fazer ela uma católica boa, né? Pelo contrário, ela estava descuidando da pessoa que ela mais tinha que realmente mostrar a beleza. E isso é praticamente todos os dias eu recebo depoimentos assim. E parece que é uma coisa tão boba assim, não, mas começa só a usar saia, não, mas o que está por trás de começar a só usar saias no contexto que a gente tem hoje? Então o problema não são as saias. O problema é o modelo de saia, o estilo pessoal, é o porquê que eu quero só usar saias. Tem várias coisas que estão por trás da intenção e que isso é o problema, porque a pessoa vai mudar não só o seu exterior, ela também está mudando o interior, assim como o contrário acontece. Quando muda o interior, o exterior também muda. Naturalmente, né? Naturalmente a pessoa começa a perceber, opa, essa roupa não me cabe mais, essa roupa eu estou chamando a atenção para uma parte e não para a beleza do todo. E o coração começa a ficar sensível para isso, é visível, né? Essa relação de... E as consultoras de imagem também fazem um pouco disso, infelizmente, de vestir todo mundo igual, de ter um padrão de vestimenta, né? Um padrão de elegância, como se a elegância fosse uma caricatura realmente, né? Tem que usar calça tal, tem que usar blazer tal, tem que usar... Tem umas caricaturas assim que a gente vê. Então, a moda tenta fazer isso. Na verdade, é o mal que tenta fazer isso, né? Porque se a gente for pensar nos contextos de holocaustos, né? Se tirava a roupa, né? Se deixava nu, se colocava uniforme. Então, essa uniformização do ser humano, a gente vê a máscara da beleza, né? As mulheres começam a fazer boca, cílios. É uma uniformidade, é uma caricatura de aparência que, na verdade, esconde, se afasta do que Deus fez da pessoa e o que é ela, né? E que quando ela expressa isso, ela se sente bem. É uma roupa que é a minha cara. As pessoas costumam falar isso, uma roupa não tem cara. Mas elas têm algo ali de pessoal no jeito de vestir, né? E aí você falou das irmãs, né? Tem algumas que eu tenho atendido. É interessante isso, que algumas começam a me seguir e procuram, assim. E algumas realmente perceberam que quando elas usavam um hábito, né? Elas lembravam, era um lembrete do que elas estavam fazendo ali na vocação delas, né? Então veja que como a roupa ela tem realmente um papel. O hábito ele tem esse papel de lembrar do que você, todos os dias, né? O que você escolheu, o que você está fazendo ali, qual é o sentido da sua vida. Assim como a roupa também tem. Quando eu escolho uma roupa, todos os dias, eu costumo pensar assim, não, vocês precisam usar sapato em casa. Precisa usar sapato. O sapato ele é simbólico. Você está preparado para sair, é como se fosse, né? Está preparado para trabalhar. Porque se você ficar de pantufa, você está preparado para dormir, você está preparado para descansar. Então veja, nos anima alguma coisa que é o que tem que fazer, que é trabalhar em casa, né? Quem trabalha em casa tem que trabalhar em casa. Então é uma coisa muito pequena, mas que faz toda a diferença. Quando a pessoa coloca o sapato, é como se ela desse o ponto final, né? Ela bota o sapato, pronto, agora eu começo a trabalhar. Quando ela tá de pantufa, ou de chinela havaianas, enfim, fica parecendo aquela coisa do se sentir empregada doméstica, né? Que é totalmente diferente do que uma mãe de família, uma esposa tenha como papel do seu lar. E é roupa, mas não é só roupa. É realmente algo que realmente é muito mais, anima muito mais as mulheres do que a gente imagina, assim, anima mesmo, né? Então, ânimo tem a ver com alma. Então, se a alma está animada, você consegue fazer muito melhor as coisas do dia a dia, né? E tá com o coração onde precisa estar, né? Não se olhando no espelho, se sentindo acabada, né? Como as mulheres dizem. Olha, Jéssica, foi muito esclarecedor. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Né? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço.